Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Jacaré, o nosso podcast do Ladini, que é o nosso TCC. Cara, eu já agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Eu gostaria já que você se inscrevesse no canal do Ladini, ativasse o sininho, deixasse seu like, pra gente divulgar, pra gente começar a ganhar uma relevância interessante, né? Tem mais conhecimento do campo também, de geografia, sabe? Então acho que é muito interessante vocês compartilharem, se inscreverem mesmo. Compartilha pra mãe, pra papagaio, pra avó, pra todo mundo, né? Vamos atingir a totalidade, como diz o geógrafo Milton Santos. Agora você pegou num ponto massa. Então, já agradeço imensamente a presença de vocês. Nós teremos convidados interessantíssimos aqui também durante todo esse ano aí. Vamos pra cima que tamo junto. E hoje, pro nosso primeiro episódio, não poderia ser outra pessoa senão ele, o grande, digníssimo Dr. Professor Elvis. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, pelo convite, aceitar o convite de estar aqui. E é um prazer imensamente de ter o primeiro episódio com você aí na nossa obrigado pelo convite. É um prazer também estar com vocês aqui, até porque acho que é o primeiro podcast meu que eu estou fazendo, e ainda mais começando com vocês, que são os alunos do curso, né, que estão desenvolvendo todo esse trabalho bacana, tá bom? Bem legal mesmo. Não, muito obrigado, a gente que agradece aí. Vamos conversar um pouquinho sobre geografia, sobre a vida pessoal, sobre tudo. Vamos papear, a gente tem muito assunto aí pra como é que falar? Pra gente desmembrar, pra gente fazer, tem coisa muito legal, muito interessante. Quem que é o Elvis? Professor Elvis. Amores, copos, muito interessante. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua infância, da adolescência, ali, quando começou o seu amor pela geografia, se não começou, como é que foi essa parte da sua infância, onde que cresceu. Conta um pouquinho pra gente. Olha, contar da minha infância e adolescência é muita coisa, mas eu posso começar contando o seguinte, de quando eu comecei a gostar de geografia. Na minha casa, meu pai lia bastante, então ele tinha bastante livros, né? E esses livros tinham enciclopédia, que hoje nem tem mais, né? Fora de moda enciclopédia. Mas tinha enciclopédia e tinha atlas. Então eu gostava muito de ver bandeira dos países, a forma dos países, decorar a capital dos países, por exemplo. Então acho que eu comecei a gostar de geografia na infância, brincando com esses livros, brincando com esses atlas. Foi mais ou menos assim que comecei a gostar. Na adolescência eu tive uma experiência bacana também, que eu acho que até foi determinante para mim, para realmente gostar e saber o que é geografia. Eu trabalhava numa metalúrgica e antes de iniciar o trabalho, que era bem cedo, eu acordava e ligava a televisão e passava, não sei se era na Globo, não lembro qual canal de TV aberta, e transmitia um documentário da National Geographic, a National Geographic Society, e cada episódio era de uma comunidade da África, da Ásia, da América. Eu achava aquilo lá deslumbrante, por quê? Porque eram outros mundos, né? Diferente do meu. Estava acostumado a ver o meu mundo. Aí você via outras sociedades, né? Com outras línguas, outros comportamentos. E aí eu comecei também a fixar essa ideia, que ainda me permanece ainda hoje, né? Da geografia como um estudo da diversidade. Da diversidade social, das culturas. Tanto que ainda uma parte dos meus trabalhos de pesquisa é voltado nesse campo mesmo, de mostrar a diversidade, sobretudo no meu caso na cidade, né? Porque não é homogêneo. Acho que a geografia tem uma coisa legal da geografia, que acho que é a grande sabedoria que a geografia passa para a humanidade, é que o mundo não é homogêneo, tem diversidades de formas de vida, diversidade de formas naturais, diversidade de culturas. A gente vive num mundo heterogêneo. Então acho que a grande
a grande sabedoria que a geografia tem a oferecer para o mundo é mostrar essa diversidade, como ela funciona, como ela se desenvolve. Interessante, o senhor falando sobre isso, eu lembrei sobre o rolezinho, o artigo que o senhor publicou. Sim. Sobre tem como o senhor falar um pouquinho desse grande artigo aí? Qual que foi o intuito, o negócio principal ali? Qual que foi como é que eu posso dizer? O ponto central do artigo ali, os jovens, onde que eles se encontram, essa parte, o ponto principal do artigo? Então vai nessa vibe aí desses estudos que querem mostrar a diversidade. Na verdade, começou com o meu doutorado. Então eu comecei trabalhando no doutorado com as culturas juvenis no espaço urbano, nas cidades. E eu acabei me ligando com o meu sentido de existência, né? Porque eu nasci na periferia, vivi na periferia durante um bom tempo, então eu me considero um cidadão que veio da periferia urbana. Já conhece? Já conheci, exatamente. Então eu já tinha uma experiência, uma vivência, né? Então o que acontece? Muitos trabalhos de geografia, ou mesmo da antropologia, focando assim em sociedades fora do espaço urbano, né? Então assim, não, existe diversidade na periferia. A periferia não é só homogênea. E eu peguei uma época que a periferia era falada numa nota só, né? A periferia ou da criminalidade, discursos bem homogêneos. Não, vamos mostrar a diversidade da periferia. Ele colocava, na verdade, isso. Uma coisa só em exatamente. Aquilo lá. Isso, uma coisa assim, periferia é lugar de pessoas pobres, é lugar que não tem criatividade, é um espaço morto da cidade. Não é um espaço morto da cidade. Justamente eu peguei, eu me interessei por essa pesquisa justamente para mostrar que a periferia é um espaço vivo da cidade. Me interessei pelos jovens, porque o meu orientador já pesquisava a juventude. Então, para mim, era só unir os estudos que já estavam acontecendo sobre juventudes e com a questão das periferias. E aí o que acontece, né? Eu fui em duas cidades, né? Eu fui trabalhar em duas periferias de imersão mesmo, né? De ficar lá conhecendo os moradores, foi um trabalho de mais ou menos 2 anos. Qual que foram essas duas periferias? Você lembra o nome? Então, foi Santo Antonieta em Marília e em Bauru foram as periferias ali da Zona Leste, que são vários bairros, né? Quando eu falo periferia, são vários bairros populares, né? Entendeu? Formam aquela mancha, geralmente em volta da cidade. O que acontece, aí, acho que respondendo agora a pergunta de vocês, aí você chega na periferia e eu fui trabalhar com as festas, né? Com o lazer noturno dos jovens. E aí o que acontece, né? Aí fui descobrindo várias que eu chamo de microcultura juvenil, que é a microcultura, por exemplo, do pessoal do wheeling, que empina a moto, por exemplo, que dá zero, o pessoal do carro rebaixado do low, entendeu? E foi eu consegui chegar, tinha muito mais, eu consegui entrevistar, observar, estar com eles em 5 microculturas da periferia, e tinha mais, né? Mas acho que foi um estudo que foi também premiado também, até por causa disso, porque para mostrar algo que não era tão transparente, tão visível, que é essa diversidade juvenil na periferia e uma juventude criativa, né? Porque não copia, eles desenvolvem, eles criam em cima do carro, da moto, das festas. Eu pesquisei o pessoal do funk, né? E o pessoal do funk também tem várias divisões também, entendeu? Várias divisões, e criando performance dançante, essas coisas todas criadas na periferia. E o mais interessante, que as periferias se comunicam, porque a periferia de Marília e Bauru se comunicava com a periferia lá de São Paulo. Nossa. Então as ideias, né? As ideias, elas corriam. Troca cultural. Uma troca cultural, exatamente, uma troca entre periferias. Então acho que esse foi o lance legal das pesquisas. E o rolezinho era uma das práticas desses jovens no espaço urbano. Dos jovens que iam no shopping também, por exemplo, dos jovens que criavam lugar para expor os carros. Interessante. Isso daí se tratando desse assunto assim, é um assunto muito interessante que você vai lendo assim, você vai se aprofundando, você vai vendo que tem muito mais coisas dentro da periferia que você não conhecia, como essa diversidade. Quando eu fui para o Rio de Janeiro agora esse ano,
Cara, foi muito diferente, assim, a maneira que eles se comportam. É muito diferente, é uma coisa única. Você não vê no resto do mundo, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro. Que como eu fiquei numa casa perto de uma comunidade, cara, é muito, muito interessante. Porque, assim, são estilos totalmente diferentes. É assim. diferente, O jeito da fala, o jeito de se vestir, de se portar. Tem uns que falam um pouquinho, tipo, eu não sei como é que pode dizer assim, eles meio que falam, meio que marolando que fala assim, eles falam mais arrastado, tem outros que já falam mais rápido, sim. E aí tem outros que anda meio no gingado, aí os outros que andam mais retinho, você fala, cara, como é diferente aqui, cara. Na verdade, assim, é interessante que a gente já sente também essa troca, como o senhor falando sobre rolezinho, sobre suas culturas, sobre seus nichos, cada grupo tem seu tipo de enquadro, mesmo a gente já percebe em Campo Grande isso. É a nossa vizinha já. A galera lá é totalmente diferente do que aqui lá. Sim. Você vê a galera muito mais solta, sabe? Querendo ou não, Corumbá tem essa visão de ser um pouco mais fechado, todo mundo ser uma coisa homogênea, sabe? Todo mundo tem o mesmo estilo. Corumbá tem tanto é que quando você tenta dar uma diferenciada, ou você não sabe se vestir, ou você vai ser muito zoado por causa disso. Exatamente. Eu já tentei usar calça por dentro camisa por dentro da calça, não deu muito certo não. Eu fui zoado. Imagina, filho. Eu lembrei que eu não estava em Campo Grande, mas tudo bem, né? Cara, é interessante desses artigos que faz a gente crescer como geógrafo, né? Que são assuntos diferentes que ninguém fala. Sim. Que agrega para nossa... Eu lembro quando eu apresentava um trabalho na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e era um evento que não era de geógrafo, era um evento de sociólogo e antropólogo, e eu apresentei o meu trabalho. Aí eu lembro que todo mundo perguntava assim, mas você é geógrafo pesquisando isso? Porque eles não entendiam que nós trabalhávamos no espaço, que o nosso trabalho é justamente isso, né? Desdobrar o conteúdo, né? A produção do espaço. Chegava a ser uma situação bastante interessante isso, de se desconhecer um pouco do trabalho da geografia com relação à sociedade, às microculturas e culturas. Tem uma coisa que eu queria falar, que o Gabriel acabou comentando, eu vou pegar um gancho, que a questão é justamente da linguagem. Uma das dificuldades que eu tive, não só eu, qualquer pesquisador que vai trabalhar com etnogeografia, né, trabalhar com grupos sociais, é que as pessoas têm a sua maneira de falar, tem o seu comportamento, ela tem palavras específicas que não tem no dicionário, que são palavras que a gente chama assim, é o sentido êmico, né? Que é o que é o sentido êmico, né? É a maneira como as pessoas expressam a prática delas. Você perguntava assim, eu perguntava para os jovens, né? O que é rolê? Eles falavam assim, não, rolê é a gente ir daqui para lá. É um rolê. Definição de rolê. Só que eles não conseguiam, quer dizer, já tinha uma palavra. Eu que tinha que decodificar o rolê, porque o rolê não era só a ideia de você ir para um lugar. Então, um significado mais profundo. Não, tinha muita estratégia. Eu vi as meninas mesmo, as meninas das baladas eram uma microcultura que eu investiguei. Então o rolê para elas era o seguinte, era você saber que você ia para um esquento, depois para um barzinho, mas você tinha que ter algumas amigas que iam junto, elas não iam sozinhas. Então o rolê começava durante a semana, contactando as outras colegas, se elas não iam ir. Porque se elas fossem, elas sentiam assim condição de, não, nós vamos em 3 ou 4, em 5, nós vamos na balada. E tinha a questão da carona. Tinha a questão das paradas, nós não vamos primeiro lá, nós vamos primeiro lá no outro barzinho, depois nós vamos lá que vai começar à tarde, entendeu? Fazia várias escalas. Quando uma tinha carro, eu tô com carro hoje, meu pai me emprestou, beleza, o meu irmão emprestou. Eu vou passar na sua casa, cotizar o combustível. Então o rolê em si, olha só, isso no caso das meninas da balada. Se pegar do pessoal do Willing, então, tinha um rolê que eu chamava rolê assim, o rolê público e o rolê já nas quebradas,
que era outro rolê, era outro tipo de manobra, e era outro pessoal que estava lá assistindo, entendeu? E correndo risco, quer dizer, se colocando em risco, e ao mesmo tempo tem a questão da própria polícia. Era 2 rolês numa mesma agricultura. O rolê para o público, eles andam de boa, entendeu? E o rolê com manobra mais radical, se colocando em risco em rodovia, por exemplo. Então o rolê de cada microcultura e o rolezinho, que a gente fala rolezinho, o rolezinho era o que? O rolezinho era do adolescente, do menino, do pré-adolescente que ia pro shopping, que tava começando a sair de casa. Começando a conhecer. Isso, quando eles começam lá em São Paulo, o começo do rolezinho do menino da periferia é ele ir numa festinha do bairro, da festinha do bairro, ele embarcar no ônibus e pegar o ônibus pra noite, pro shopping. Já é um rolê difícil, porque às vezes você passa em bairros que tem as divisões territoriais também. E aí ia de lá ia no shopping, do shopping ia para outra praça. Então o rolezinho, tá vendo por isso que é legal a geografia, né? Ela desdobrar a prática espacial. Não é para as pessoas comuns, rolê é rolê, né? E eles mesmos falando, mas é uma coisa um pouco mais refinada, de estratégia, para você lidar com um espaço urbano. É toda uma rota que você precisa fazer, olha, pra eu pegar todo mundo, para economizar também a gasolina, eu vou pegar você que é tal, aí você que é assim, faz toda uma rota, tá, pra onde que a gente vai? Se a gente vai pra um outro lugar, faz uma outra Não, e rota. Às vezes você tem que, alguns jovens, sobretudo aos jovens do funk mesmo, os jovens de pancadão mesmo. Muitas vezes a festa era num bairro, que tinha que atravessar um bairro que era um bairro, digamos assim, inimigo, que era um território que não se dava bem ali. Era uma família, chamavam família. Aquela família não se dá bem com aquela família lá. Então tinha uma família AK. A família AK não se dava bem com tal família de jovens ali. Chamava família, era o nome êmico que eles davam para esses grupos de jovens, entendeu? Então para você, olha só que interessante. Para você andar na cidade, engasguei. É o minduim, que entrou. Hoje estamos chiques, Hoje estamos chiques, o minduim. Eu estou lentamente me segurando para não. Eu também tô aqui querendo meter a mão, eu não vou, só pra meu produtor já chamou minha atenção já. Só concluindo então, para andar na cidade, o jovem na cidade, não é uma coisa assim banal, né? Ele precisa conhecer o espaço, criar estratégia, sim, criar amizade, criar rota. Porque também tem aquela coisa assim, tipo, eu vou trombar com uma pessoa que eu não gosto de lá, pode dar um negócio. Mas, exatamente. Assim, puxando a definição, eu achei interessante o senhor falou sobre o rolê, sobre textos de várias definições. Quando vem uma pessoa de fora também, a gente tem isso, que é com vote. Porque uma pessoa chega e fala assim, o que significa vote? Isso, e o vote ele tem várias definições também. Sim, ele não é um negócio positivo ou um negócio negativo. Você pode usar ele para várias definições, tipo, vote, hoje está muito frio. E aí você vai, vote, ou nada. É um caramba, que nojo, tem várias definições. Tem várias definições. Isso. Então, e que vocês se entendem. E exatamente. Quem está de fora não entende. Então, por isso que quem vai fazer pesquisa nessa área tem que, não basta só entrevistar. Você tem que ir com esses jovens nos lugares e conhecer no sentido das falas dele. Não dá para fazer por entrevista. Porque aí você vai captando o sentido daquela fala. Entendeu? Eu lembro que tinha um pessoal do LOL que tinha uma palavra, não lembro agora, mas demorou um tempão para me entender. Raspa, como é que chama? Raspa a panela? Acho que é uma coisa parecida. E aí, o que era a ideia? A ideia era do carro rebaixar e ele ficar preso. Ele ficava preso. Ele rebaixava tanto que ficava preso no quebra-mola. Nos quebra-mola. E eles tinham uma palavra para isso. Que é o problema. Gente, mas o que eles estão falando, gente? Aí eu ia nos lugares, eu ia com eles. Tinha os eventos, eu ia com eles lá, né? E aí eu ficava atento, né? Eu marcava, registrava as palavras, né? Aí chegava em casa, né, vou analisar no meu diário de campo, né? Aí eu começava a pegar o sentido das palavras, mas num processo meio demorado. Como você falou dessa palavra, quem está de fora não vai entender. Não vai entender mesmo. Agora eu lembrei do negócio agora sobre essa palavra. Eu lembrei de uma coisa que o brasileiro tem. É muito engraçado isso. Tipo assim,
tá todo mundo lá no restaurante, tá conversando e tal, chegou a comida de todo mundo, vai arrancar, todo mundo fica quieto. Aí tá aquele silêncio na hora que tá todo mundo comendo, do nada uma pessoa vai e fala, pois é, né? Aí todo mundo, pois é, né? Tipo assim, um gringo que vem de fora não vai entender nada, entendeu? Pois, só uma pessoa fala, pois é, né? Aí todo mundo vai, pois é. Começa a concordar, nada com nada, ninguém falou nada, entendeu? Essa é uma coisa do brasileiro que ninguém pode explicar, entendeu? Uma coisa que ninguém vai na raiz. E é interessante que quando você está fazendo esse tipo de pesquisa, agora mesmo, a pausa entre as palavras também, linguagem. Variedade de linguagem. Linguística, na verdade. Não é só a fala. Às vezes a pausa ali se identifica algum tipo de comportamento, uma expressão que o jovem, né, uma pessoa quer dar, por exemplo. Então a roupa já é uma linguagem. Né? Isso é interessante também. Quando você vai fazer pesquisa. Sobre esse negócio da roupa aí, é muito engraçado, porque geralmente dá pra reparar assim que as pessoas eu não sei o que acontece, não estou julgando, mas é a minha percepção, a minha opinião, que tem algumas sem julgamentos. É a minha percepção que as pessoas de área assim, da parte mais periférica de uma certa cidade, não sei o que se passa na cabeça da pessoa, que a pessoa compra, não tem condição assim, ganhar um salário mínimo, tem 5 pessoas na casa para um salário mínimo e quer comprar uma roupa de R$300, tipo assim, uma camisa de R$300. Aí você vê essas pessoas de uma classe média, um pouquinho que tem um recurso assim, um pouquinho mais elevado, essas pessoas assim, compram uma camisa simples, confortável de R$50. Então, mas então, essa foi uma questão que você colocou, Thiago, que eu me deparei na minha pesquisa. Por que acontece essa... Então, mas aí que tá, eu acho, a partir do que eu pesquisei, existe assim existe uma confusão. E acho que isso emergiu muito na mídia. O jovem da periferia, ele ostenta. Ele ostenta. Pagar de patrão. Coloca lá um uísque legalzão lá na mesa, tira foto. Só que acontece, né? Não é ostentação. Dentro da minha visão, do que eu pesquisei, da maneira como eu vejo, do como eu vi, eu chamo isso de visibilidade e não ostentação, porque quem ostenta é quem tem dinheiro. Exatamente. Quem não tem dinheiro não ostenta. O pobre da periferia, pelo menos da periferia que eu pesquisei, muitos jovens, eles são invisíveis. Eles vão para a cidade, eles são invisíveis. Eu lembro em Marília que eu fui numa biblioteca para pegar as fotos, né, da periferia antiga. Eles não tinham foto, ninguém conhecia. Eles tinham foto das áreas nobres, das festas dos nobres, das festas como se diz, né, da elite da cidade. Não se conhecia o bairro. Hierarquia. Aí você falava assim, e é verdade, tanto que é verdade que às vezes o jovem que vai trabalhar, ele não fala o bairro que ele mora. Ele tem vergonha, porque ele vai ser estigmatizado. Então quando ele compra uma roupa que muitas vezes de fato ele não consegue, ele demora para pagar, qual que é a ideia? Se encaixar. Para ele se tornar visível. Visível, exatamente. Visível. Ele vai no shopping, ele vai encontrar lá os jovens da classe média que tem roupa de marca. Ele não tem, ele tem uma roupa que talvez muitas vezes de grife, mas não como é que fala? É pirata, né? Mas ele usa a marca, porque eu vou dizer isso, eu também sou gente. Eu também estou usando isso. Eu também sou cidadão. Eu também posso estar aqui no shopping. Então eu acho se existe uma coisa que eu tentei desmistificar no meu trabalho, é essa ideia que a gente é uma ideia preconceituosa que nós estamos com os jovens da periferia da ostentação, porque eles não podem ter um produto. Sabe por quê? Exatamente. Sabe porque não tem dinheiro? Isso é super real mesmo, porque às vezes eles querem questão de, eu sou isso, aquilo, eu tenho vergonha, não tenho nada, mas eles se vestem para estarem no cenário ali, porque tudo é moda.
tudo tem modo que eu falo. Se assim, tudo sentir tem um incluso, tempo. né? Exatamente. Se sentir incluso, se sentir que ele é parte de uma sociedade de consumo, porque a sociedade nossa é de consumo. Vai falar que você nunca usou tempo Agora, do restart. Exato. Nunca. Não, mas todos nós, eu acho que então é engraçado, porque eles não têm direito, os outros têm. Exatamente. É porque eles não podem também ter direito ao consumo também. Ó a pirataria ajudando todo mundo aí, ó. Cara, já pegando esse gancho, fazendo esses estudos assim, dá pra gente ver o impacto na qualidade de vida dessas pessoas da periferia com o pessoal do centro da cidade. E aí você começa a analisar o grande crescimento, o crescimento assim, como é que eu posso dizer uma palavra meio formal, o crescimento desenfreado das grandes metrópoles, porque vai crescendo, enquanto mais tem periferia, mais a qualidade de vida vai diminuindo, porque o transporte, tipo assim, a pessoa mora a, sei lá, 50 quilômetros da onde ela trabalha, para ela chegar, tipo, ela tem que acordar 3 horas da manhã. E pra voltar. Todo um rolê, né? Tem que fazer todo um rolê. Aí ela pega essa daí. Tem que fazer todo um rolê no busão pra chegar no serviço 8 horas. Às vezes chega atrasado, porque dependendo pode ter trânsito, pode ter engarrafamento. E aí, na hora que vai voltar pra casa. Outra coisa. Durante o período ela não tem como voltar pra almoçar, porque às vezes é só 1 hora, 1h30 do almoço. E como que vai voltar pra cá? Então ela leva a marmita, isso daí já acaba com a saúde da pessoa, porque eu sei porque eu almoço no serviço também, comida gelada, porque eu não tenho micro-ondas ainda. Então, isso, assim, acaba um pouco com a saúde da pessoa, porque ela não desliga do âmbito. 220, do 220. Ela aquela rotina dele. Ela, tipo, sair pra almoçar é tipo assim, vou parar aqui, vou concentrar pra almoçar. Mano, você tá no serviço, você vai almoçar, não tem como sua cabeça desligar. Aí vai lá, vou voltar 6 horas pra casa. Cara, a pessoa vai chegar 8 horas da noite. Aí tem que limpar. Aí se tem filho, tem que cuidar dos filhos. Tem marido, tem que ver o marido também, né? Porque apesar de que o marido também ajuda com as crianças, mas é aquela coisa. Se é a mãe, tem que cuidar dos filhos, tem que ver janta, tem que ver a roupa. Apesar de que o marido também pode ajudar, mas acaba que cansa, entendeu? Aí se for mãe solteira, que há muitos casos dessas mulheres de periferia, de comunidade, das regiões periféricas, cara, a mulher vai chegar, já tá chegando acabada do serviço, aí tem que cuidar de filho, tem que cuidar da janta, tem que cuidar do almoço, tem que ver se as crianças estão fazendo o dever de casa certo, tem que ver como é que tá na escola. Dá aquela atenção, né? Dá aquela atenção. Lavar roupa, aí na hora que ela vai dormir, já é 2 horas da manhã pra levantar 3 pra ir trabalhar. Como que vive? Pra não virar algo cultural, porque, querendo ou não, eu também já fiz uma análise assim, sobre a nossa cidade mesmo, sobre a nossa região. Inclusive eu quero muito estudar sobre isso também. Sobre como a cultura da nossa cidade, ela não se, assim, com o passar do tempo, ela não se modifica. É a mesma cultura, é que eu falo assim, às vezes parece que muitas das vezes as pessoas elas seguem aquele determinado costume e levam esse costume, sabe? Elas não mudam, isso é muito interessante estudar. Toda a região de Corumbá, eu já percebi isso, eu achei isso muito verídico, sabe? Algumas pessoas tentam sair dessa rotina. Você diz assim que sair de rotina como? Não, assim, muitas pessoas vivem por final de semana. Isso é muito interessante, eu já parei pra pensar nisso já. Entendi. Cara, e o senhor tem algum artigo assim que fala desse crescimento? Eu não dei uma olhada profunda assim nessa parte. O senhor tem algum artigo falando sobre alguma coisa escrita, algum estudo sobre esse crescimento das grandes cidades, os grandes arranha-céus aí, como é que impacta na urbanização da cidade, essas coisas assim? Existe, uma das especialidades que eu tenho é geografia urbana, mas o meu foco também, eu tenho esse foco também no sentido de entender a expansão, né, urbana. O crescimento da cidade, ele tem dinâmicas diferentes dependendo do porte. Então, uma cidade pequena, ela tem um tipo de expansão urbana. Uma cidade média tem um tipo também de expansão urbana. E a metrópole,
é outra dinâmica, né? Por exemplo, numa cidade média, vamos pensar aqui em Corumbá, por exemplo, né? Corumbá tinha um núcleo, né? Aquele núcleo histórico ali na região do Porto. Aí veio a questão do plano histórico, né? Que é o plano urbano. E aí agora, dos anos 80 para frente, começou a expansão urbana já indo para a região dos morros, né? Então você tem uma sequência, você tem uma dinâmica de expansão. Mas quando fala expansão urbana, não é só as ruas e quadras, né? São edificações, é comércio, é serviço. E hoje, por exemplo, Corumbá tem uma periferia. Agora, nem toda cidade que tem uma periferia, a periferia é inteiramente pobre. Por exemplo, tem periferia em cidade média, você tem condomínios fechados, altamente luxuosos. Então você tem uma parte da população que tem boa afluência econômica, que mora na periferia ou nas bordas da cidade. Mas isso a gente não poderia ver como uma jogada assim do pessoal lá, para ser em um lugar periférico, o custo de vida ser mais barato para aquela pessoa que vai investir esse tipo de apartamento também. Isso é... eu poderia dizer assim, uma influência do mercado imobiliário. Sim. Então, muitas vezes se constrói condomínio fechado, muito próximo de favelas, muito próximo de casas ou habitações precárias. E está ali, né, já pré-existente nessa comunidade, e do lado dela se constrói um condomínio fechado com muros altíssimos, muros altos, cheios de câmeras, e essas pessoas moram na periferia, mas isolada dos vizinhos. Elas são colocadas... Que é o problema da segregação. Então, na periferia existe a segregação, ou a autossegregação. Por que a autossegregação? Porque as pessoas que têm uma renda maior, que têm condição de ter essas casas mais luxuosas, mais sofisticadas, elas querem se sentir seguras. E ao mesmo tempo tem a questão da ostentação. Eu moro num condomínio fechado, com câmeras, com playground, com todo o equipamento, que até muito mais sofisticado, muito melhor do que muitas vezes as áreas públicas. Então o que acontece? Eu estou falando agora, depende da periferia, depende da cidade. Por exemplo, aqui nós estamos em Corumbá, né? Corumbá você não tem condomínio fechado, você não tem essa divisão ainda. Pode ser que venha a ter conforme a expansão da cidade vai acontecendo. E está acontecendo, né? Aí a periferia ela vai ficando mais diversificada. Porque acontece muito sobre o senhor que falou sobre a segregação. É aquele negócio, a pessoa que tem uma vulnerabilidade social, o cara é bandido. Quem mora na periferia é ladrão. Ela não é assim. As pessoas, apesar de que às vezes a pessoa não pode ter, por exemplo, assim, não pode ter se formado, ter uma formação acadêmica, não pode ter um curso, e ela arranja um emprego meio que ali para conseguir se sustentar. Ela não ganha muito, mas ela consegue. É um trabalhador, é uma pessoa normal como qualquer outra. Isso está até na questão do preconceito, né? Já, né? Isso daí. É uma segregação. É algo enraizado, acho que desde a época colonial do Brasil foi assim. Não, o espaço, ele não é neutro. Existe espaços que tem uma certa espaço que tem um reconhecimento, que um espaço, digamos assim, um espaço que as pessoas frequentam mais vezes porque se sente seguro, porque tem maior iluminação, mais equipamento e tudo mais. E há espaços estigmatizados. Senão, a gente escuta, é próprio do espaço urbano que os espaços são fragmentados. Então, por exemplo, não vai naquele bairro lá, porque naquele bairro ali é perigoso. Já está estigmatizando não só o bairro, mas os moradores que moram no bairro. Então, esse tipo de diferenciação socioespacial é comum tanto em cidade pequena, como cidade média, como grandes cidades. Para mostrar, olha só, voltando lá na nossa conversa lá, que o espaço tem diversidade, não é um espaço homogêneo.
Fala assim, o espaço urbano de Corumbá. Não, o espaço urbano de Corumbá, é você olhando assim, né? No geralzão. Quando você está dentro da cidade, existem vários espaços, com diferentes formas de ocupação, com diferentes modos de prática espacial. Tem um bairro onde tem a feira, tem um bairro onde tem a comunidade negra, onde predomina a comunidade negra, tem um bairro onde predomina uma comunidade de comerciante, tem um bairro que predomina a comunidade, por exemplo, aqui em Corumbá, de bolivianos. Tipo o Chinatown em Nova York, né? O Chinatown. Só tem a área do pessoal chinês ali. É um negócio legal, cara. Eu acho que o negócio de Chinatown. Cara, se eu fosse pra essa cidade, assim, é muito interessante conhecer essas cidades assim. Ela tem uma cultura ali, né? É totalmente, tipo a China dentro dos Estados Unidos. É aquela história, às vezes a pessoa ela quer conhecer o mundo, ela quer ir lá para a Europa. E na cidade dela já tem tanta diversidade que ela mal conhece. Verdade, né? Às vezes eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer lugares diferentes. E às vezes essa pessoa nunca saiu do bairro dela, ela não conhece a cidade. Se parar pra olhar pra cidade, ela tem um... Exatamente. Já foi no Cristo? Não, nunca foi. Então vai, cara, pelo amor de Deus. Não, às vezes eu encontrei um aluno nosso daqui do nosso curso que ele tinha ido só uma vez no Cristo. Sim. E eu pensando que era uma coisa assim, que não, deve ser uma coisa assim comum, né? Mas não é, mesmo porque é que a mesma coisa e fala assim, todo carioca vai na praia. Gente, isso é uma falácia. Falácia. Imagina você sair lá da Rocinha. Gente, mas é por isso que os estudos urbanos, geografia, são importantes, né? Para desmistificar, né? Tirar essa imagem de homogeneidade, né? Isso de estereótipo, né? Porque é o que eu falei lá, a coisa mais legal da geografia, ela dá clareza, ela dá transparência, ela dá visibilidade para a diversidade. Cara, que interessante. E aí vai de encontro ao planejamento urbanístico da cidade, né? Porque se você não tem um planejamento de urbanização daquela cidade, um planejamento que vai causar um impacto ali, que você vai, cara, tudo aqui nessa cidade vai... um planejamento urbano funcional, né? Se você não criar um planejamento urbano funcional para uma cidade, cara, vai causar um estrago ali, meu amigo. De tudo, não vai ter quem se salve, entendeu? Aí você tem que ter estratégias ali de ruas onde você pode virar e você não vai causar trânsito, não vai ter engarrafamento, a cidade vai rodar até no horário de pico, não vai ter engarrafamento, então vai tudo em contra essas coisas assim, né, cara? É muito interessante isso, porque aqui em Corumbá o que tem planejamento urbano é na área do centro, que já está quase não funcionando. Que no horário de pico, meu amigo, no semáforo. Não, é que assim, questão de Corumbá também, se a gente parar para analisar a análise demográfica aqui da cidade também, está crescendo muito, Corumbá está se desenvolvendo, sabe? Eu já parei para... Eu sou um cara muito reparador, sabe? Assim, você vai crescendo assim aqui em Corumbá, você vai vendo que algumas coisas vão mudando também, principalmente a densidade geográfica da cidade. E realmente esse negócio do trânsito aí, Corumbá está com mobilidade urbana assim, totalmente diferente do que era 10 anos atrás. A gente está tendo assim, uns tempos maiores assim, na questão de semáforos, porque a mobilidade de Corumbá está crescendo, a cidade de Corumbá está crescendo, você vê já em todo lugar aí, e isso também é algo, como o senhor pode explicar, esse crescimento de Corumbá? Economia, questão de planejamento urbano. Então são todas umas questões que a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Porque tem por exemplo, só para concluir essa parte, por exemplo, tem 2 bairros assim que eu acho que foi um planejamento assim totalmente assim bizarro, que foi a Corumbela e o Flamboyant. Cara, ali não é perto de nada, cara. O Guató já é longe, já é grande e longe. Agora o Corumbela foi um pouco e Flamboyant, meu Deus do céu. E ali não tem mercado muito perto, não tem, apesar de que tem UPA ali, mas ainda continua longe para as pessoas se locomoverem. Não sei se ainda se construíram um posto de saúde. Cara, como que pode explicar essa situação assim? A explicação mais natural
é a ideia de que se fixa bairros populares em lugares distantes, que é justamente o processo de periferização, né? A periferia cresce porque vai se implantando, né? Loteamento, casas populares, mas são agenciamentos, né? São construções, edificações que não acompanham, né, o equipamento público. Então você não tem uma escola perto, você não tem um posto de saúde e também não é incentivado um comércio na região do bairro. Então o bairro, além de estar distante, afastado, ele também é desassistido em termos de serviço público, em termos de oferta de serviço de consumo. No caso de Corumbá, por exemplo, analisando Corumbá, a cidade, em Corumbela mesmo, Corumbela é o primeiro bairro que ultrapassou o morro. Corumbela já está na planície do Pantanal. Já mesmo. O Guatós também, o Guatós já está na planície ali já. Então quer dizer, a tendência de Corumbá é crescer para no entorno do anel viário ali e já indo para a planície. Então quer dizer, a gente chama de espraiamento, o espraiamento da cidade. Só que esse espraiamento, como vocês falaram bem, é muito legal. É isso, você não alcança com serviços públicos para essa população. E ela fica desassistida. É segurança pública, saúde. Muitas vezes falta água. Tem a questão da segurança também. Então o que acontece? Falta todo um estudo ali, né? Porque primeiro vem a demanda, né? Infelizmente, as cidades brasileiras, a gestão das cidades brasileiras, elas são muito focadas na demanda e não acompanham a demanda com aquilo que vai dar condição para aquele bairro, aquele assentamento, possa desenvolver de maneira mais favorável, com melhor qualidade de vida. Eu falo demanda por quê? Porque aqui em Corumbá tem um déficit habitacional. Então tem necessidade de construir casas, sobretudo casas populares. Só que constrói as casas, viabiliza essas casas para essa população que precisa morar em algum lugar. O aluguel aqui é aviltante, na verdade, então elas têm que buscar uma condição melhor, mais favorável, viável para elas. E só que tudo bem, está aqui as casas. Aqui. Mas não está o transporte coletivo. Ela, como vocês falaram, às vezes está longe do trabalho dela. Elas se sentem isoladas. Então esse é o grande mal da periferia popular, é que os bairros moradores vão se sentindo isolados. Eles não vão se sentindo dentro da cidade. Da sociedade. Parte da cidade. Exato, se sentem marginais ou parte, marginais no sentido assim, marginais no sentido espacial, né? Eles se sentem longe do espaço denso, do espaço onde é a cidade. Tanto que muitas vezes, não sei se em Corumbá acontece isso, mas em São Paulo acontece isso. Aonde você vai? Ele mora no bairro da periferia. Onde você vai? Eu vou para a cidade. Não, ele está na cidade, porque para ele a cidade é o lugar que é mais edificado, isso que tem consumo, entendeu? Ele não, isso já mostra, né, essa questão de estar na periferia. Aqui tem. Hoje eu vou vou ter que ir lá na cidade hoje. Quem mora mais longe Então, é interessante isso, porque isso já mostra, né, que a pessoa não é só morar, ela também não se sente parte daquele desenvolvimento principal da cidade. Não, ele se sente parte da sua própria... Só pra bolinha ali. No seu próprio local de residência, sabe? Ele se sente excluído. É meio que assim, vou na cidade. Se sente jogado, assim, jogaram a gente aqui nesse bairro aqui. É claro que os bairros com o tempo também, eles vão se urbanizando, mas é geração por geração. Às vezes um bairro que nem o Corumbela, né? Eu fui no Corumbela, é um bairro que não tem arborização. Eles criou o bairro, né? Que tudo bem, né? Fez o isolamento, né? As quadras. Mas não tem arborização, não tem praça. O senhor acha que pode ser que daqui a alguns anos vai sofisticando, vai urbanizando, porque não vai ficar sempre assim. As casas vão criando uma forma também diferente, mas é um processo demorado e vai uma geração, o pai, o filho. O filho do filho. O senhor acha que esse crescimento, ainda mais para questões de baixa renda, favorável ou desfavorável esse crescimento urbano que o senhor está falando? De Corumbá? De Corumbá, principalmente de Corumbá. Existe assim,
duas distinções, né? Costuma acontecer duas distinções, crescimento e desenvolvimento. O crescimento é quantitativo, né? Espacial. Eu falei agora do crescimento do tecido urbano da cidade, que é a malha, né? Então está indo já para a planície. A orla também aqui de Corumbá já está começando a ficar mais ocupada, né? Então isso é o crescimento. Agora o desenvolvimento, aí já vem aqui a qualidade de vida, a renda da população, serviço de educação, se a população é bem atendida. Né? Eu vejo da seguinte maneira, tá? Meus estudos ainda eu não tenho assim de maneira muito quantitativa esses dados, mas até onde eu sei, o desenvolvimento de Corumbá ele é desigual. É desigual. Bastante. Desigual, porque não é muito visível em Corumbá aquela distinção, né? Não, aqui é um bairro rico, aqui é um bairro pobre. Né? Embora a periferia, que eu falei para você, dá para saber que agora na parte alta são bairros pobres. Né? São bairros populares, né? Bairros populares. Mas em Corumbá, esse desenvolvimento é muito desigual, em termos até mesmo, acho que de segmentos sociais, né? Tem uma população mais carente, que vive o drama do desemprego, a falta de moradia. Então, mesmo que o comércio em Corumbá, ele sofisticou, ele ficou mais diversificado, né? Tem indústria, quer dizer, gera emprego, tem o turismo, né? Mas eu acho que esses empregos gerados e o desenvolvimento de Corumbá, ele não gera uma situação de equidade social. Quer dizer, o que é essa equidade social? Né? Que é você beneficiar a maior parte da população com melhores condições de vida. Então isso ainda é desigual. É um desenvolvimento que não atingiu essa equidade. É isso, a totalidade, exatamente. Interessante. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Que eu tô ficando triste aqui já falando dessas pessoas vulneráveis. Não, mas eu acho que são muito... São os assuntos, são assuntos pertinentes. Porque se você olhar perto daquela... Na BR lá tem uns cortiços lá de pessoas que moram, cara, sem luz nenhuma, sem saneamento, você vê que não tem saneamento básico nenhum ali. Tem uns cortiços, então... Aí eu penso na questão do crescimento geográfico, da densidade, as empresas parece que estão investindo muito em Corumbá, e aí, eles compram lá, vamos chegar a comprar as coisas lá e pra onde vão essas pessoas, entende? Então acho que... É um assunto pertinente que é bom ser tocado de vez em quando na praia. Mas tem, é que a gente está mas é importante, né, até no podcast aqui, evidenciar essas desigualdades em Corumbá. E não só Corumbá, tá? A gente está pegando o caso de Corumbá, mas isso se reproduz em várias cidades. Agora, por outro lado também, Corumbá tem uma coisa bacana, que é a cultura de Corumbá. Né? Eu sempre acho que Corumbá uma cidade meio... Não, tem muita diversidade de festas. Sim, né? eu gosto. Festas tradicionais. Chega de São João. É uma cidade muito viva. Entendeu? Então esse é o lado assim rico da cidade, porque a cidade não é pobre, no sentido assim, a gente fala pobre, talvez porque boa parte da população não tem uma condição de renda justa. Realmente mas isso não define a cidade. Mas isso não define a cidade. Não, isso define a cidade. Cultural, falar assim, cultural. A gente fala que o espaço é rico, não é porque ele é só econômico. Corumbá, culturalmente era muito rica. Muito uma das rica. cidades mais ricas, acho que assim, culturalmente, né? O estado de Mato Grosso do Sul é Corumbá, velho. Melhor São João, melhor Carnaval, a gente tem o Festival Americano do Sul, que é um festival conhecido, né? Muito conhecido. E une várias, pessoal da Argentina, pessoal do Uruguai, pessoal do Chile, ou seja, a América do Sul inteira tá com a gente aqui, essa troca de cultura. Um lado cultural é muito rico mesmo. A cidade ela tem uma centralidade regional cultural muito forte aqui na região do Mato Grosso do Sul, ou quiçá até do Centro-Oeste. Então a gente também tem que destacar esse lado, para não também pensar em Corumbá só questão econômica, só a questão da desigualdade. Não, essas coisas têm que ser vencidas. Mas a cidade tem uma história de mais de 200 anos. Não é pouca história. É muito tempo. Muita memória, tem a parte arquitetônica, tem a parte das festas.
Tem a parte dessa própria, esse hibridismo cultural que é os bolivianos, os migrantes que vêm para cá, as pessoas que vêm de fora, de outros estados. Então isso é uma coisa assim que enriquece muito o espaço urbano de Corumbá. Sim. Que legal. Temos tempo aí, produtor? Temos tempo. Maravilha. O produtor tá feliz lá hoje. Tá feliz que ele tá hoje. Ele tá ó, só com a remela aqui, rapaz do céu. Vamos falar um pouquinho do Elvis agora. Vamos dar um pouquinho. Dar uma... Acho que essa troca geográfica aí foi muito boa. Foi interessante. Eu amo esse curso de geografia, sério. Interessante. Vamos falar um pouquinho do Elvis aí. A gente falando do rolezinho. Isso é vida punk, meu querido. Você trocava facada com o pessoal aí em Bauru, que eu tô sabendo. Voava a faca na galera. Eu não aguento levar na facada, não dá pra Isso não aconteceu. Facada não. Não, se bem que como é que eu posso falar? Só foi uma pergunta pra mim, a gente chama de pergunta geracional. Cada geração da juventude, né? Voltando à juventude, são as juventudes. Juventudes no sentido assim dos grupos, né, que existem, e as juventudes no sentido das gerações. Os pais de vocês é de uma outra juventude. E vocês talvez vão ter filhos, provavelmente terão filhos, ou sobrinhos, e eles vão estar em uma outra juventude com outros referenciais, né, com outros comportamentos. MC Pipoquinha. Isso, e a gente acaba tendo um juízo de valor, né? Não, no meu tempo era melhor do que esse tempo. A minha geração, como jovem, lá, pré-adolescente, adolescente, era uma juventude que não tinha internet. Era uma juventude em que as novidades da música, da roupa, da dança, a gente buscava através das rádios FM, de algumas revistas que chegavam nas bancas, né? Exato. Então, era bem diferente do que é hoje. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas era uma outra dinâmica geracional. E os jovens, eles se agrupavam muito, né? Era tempo das gangues, mas não gangue no sentido negativo, né? Mas também no sentido assim de que os jovens se enturmavam. Isso, saía pra noite para descobrir a cidade. Eu comecei a descobrir a cidade onde morava, que é Bauru, justamente como punk, porque a gente era uma turma. E por que punk? Porque a gente gostava do estilo musical, do comportamento, da roupa, e tinha uma certa, digamos assim, movimento punk em São Paulo, que foi muito forte em São Paulo, muito forte, no estado de São Paulo, sobretudo na grande São Paulo. O movimento punk, ele tinha essa coisa assim do anarquismo, que é o anarquismo, que é uma sociedade sem governo, uma sociedade em que você faz por si mesmo. E essa coisa do punk, do fazer por si mesmo, eu ainda trago comigo até hoje. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu não fico contando com as outras pessoas, eu tenho que ir lá e eu mesmo fazer o povo, entendeu? Então, só para mostrar para vocês que a gente vivencia uma experiência na juventude, e algumas coisas dela a gente vai transportando ao longo do tempo, entendeu? Era da louca, filho. Você falava assim, se você perguntasse pra ele falava, você tem medo de alguma coisa? Ele, medo de quem? Nessa época ele era vida louca. Quem que é o Batman perto de ela? Rapaz, eu lembro que eu vi uma entrevista, eu não lembro se era da Globo, não sei se, mano, eu só lembro que eu vi uma entrevista totalmente com o pessoal punk. Eles, tipo, estavam tudo assim, perto do trilho, tudo sentado assim. Sempre os lugares assim mesmo. Sempre uns lugares fim do mundo, lugares assim apocalípticos. Um cemitério, né? Não, cemitério já era os dark, era outro tipo de microcultura. Era os góticos, cara. Era os góticos eram o cemitério. Os punk eram esses lugares assim apocalípticos. Uma casa já abandonada, a linha do trem abandonada, armazém abandonado. Então eu vi essa entrevista assim, os caras todos sentados assim nos vagões do trem, e aí perguntando pro pessoal assim, e aí,
como é que é sua... Como é que vai ser o rolê hoje de vocês aí? Não falou nessas palavras, né? Mas aí como é que vai ser... Como é que é esse movimento que vocês fazem? Não, a gente luta pelo não sei o quê. Ah, tá aí... Porque estavam retratando sobre o pessoal punk e um outro estilo lá que não lembro qual que era. Comparando aí, perguntando: e se por um acaso vocês encontrarem esse pessoal na frente de vocês? Pô, a gente mete a porrada, mano, a gente sai no soco, não sei o que. Eu falei, cara, muito. Tipo, os caras falando assim, tipo assim, a gente mete a facada, a gente sai no soco, não tem problema não. Eu falei, caraca, os caras eram muito loucos, né, velho? Mas também tem um pouco assim de uma visão assim muito homogênea também, porque por exemplo, do movimento punk mesmo, né, que eu participei, era mais neutro. Não, tinha também as divisões, porque foi a mesma pesquisa que eu fiz, né? Porque dentro de um grupo você tem divisões, né? Tem aquele pessoal mais assim radical, mas tem o pessoal pacifista também. No movimento punk tem o pessoal mais pacifista, então não é um outro homogêneo, mas não só mesmo, né? Os outros grupos metaleiros, por exemplo, o pessoal do rap, no meu tempo tinha essa chamada de tribo. Então tem essas divisões que não sempre são radicais, né? Não tem. É uma experiência, na minha geração, foi uma experiência até formadora, porque você vê cultura de outros lugares, né? De você ver música de outros lugares, a gente trocava carta com pessoas de outros países, aquela carta, correspondência, mandava carta, a gente tinha correspondência com uma moça, acho que da Holanda, ela tinha, a gente trocava fita cassete, você não sabe o que é isso, tá? Não, eu sei, fita cassete, tinha as demos, músicas que a gente trocava, nós estamos mandando uma demo, nossa, pra vocês, eles mandavam pra gente. Eu comecei a descobrir bandas europeias por meio dessas correspondências. Então esse tipo de troca cultural é muito bacana. Legal, é muito 10. Eu vou escrever uma carta aqui pra Eliva Montiovic, lá da Rússia. Imagina, você receber um... Eu não tenho gravado, eu tenho uma amiga lá da Alemanha. O cara é internacional. Cara de banda, exatamente. Eu sou um cara de internet, muito internacional. Me respeita. O produtor sabe, esse não é produtor. Isso, o cara é muito viajado. Elvis também, com certeza é viajado, né, Elvis? Ou não? Viajou aí pro Louvre, pra Paris. Não, eu sou um geógrafo. Como é que eu posso dizer? Olha, vai negar. Não sou não. Eu nunca viajei fora do país. O único lugar que eu fui mesmo, que nem muito fora, era no Paraguai. Não brinca. Foi, eu já fui quase bombeiro já. Então foi a única experiência que eu tive, mas eu nunca viajei fora do país. Agora, eu não sou um jovem frustrado, né? Pelo contrário, porque eu gosto de conhecer os países. Eu gosto de conhecer bastante os países. Mas viajar fisicamente, presencialmente, eu tenho muito pouca experiência. Muito pouca experiência. E não tem vontade de fazer isso? Como que é? Então, eu sou Tava viajado. Interessante isso. Eu tenho vontade de viajar assim, mas eu gosto de espaços que eu chamo de espaços amplos, sabe? Não é, por exemplo, gostaria de pegar, por exemplo, né, aquela linha de trem, a Transiberiana, né? Então essas coisas inóspitas, amplas, eu gostaria de fazer, que nem Nazca aqui, que é o programa no Peru, gostaria de ver, mas não cidade assim, esses símbolos mais universais, do Louvre mesmo, não é uma coisa assim que me chama atenção, pelo menos seria uma questão geracional, no momento. Pode ser que com um certo momento eu me interesse e vou viajar, por exemplo. Eu sou um jovem muito assim, do contato com a mídia, com o jornal, de conhecer, de falar com as pessoas. Então eu conheço muitos lugares porque eu conheço as pessoas que falam dos lugares. Hoje você tem o YouTube, por exemplo, tem o YouTube brasileiro que mora na Alemanha. Eu gosto desses YouTube porque, eu moro aqui na Finlândia, na Alemanha há 10 anos. Ele é um brasileiro que mora lá e vai falar pra você como é que é lá. Você já foi pra Alemanha? Já foi, pelo YouTube. Tem uma amiga minha, inclusive, que ela tá indo morar em Portugal por conta
dessas Que é influências uma aí. experiência Exatamente. bacana. Ela tava toda felizinha Bacana, ontem, legal de comentar isso, que ela conseguiu visto, passaporte, por conta dessas. São influências chegando, influências culturais. A Culturais. pessoa pegar e falar, pô, vou morar fora do Brasil agora. E muitos brasileiros fazem isso. Não, e tem, então, agora voltando lá na pergunta, né, do Gabriel, mas é um certo, assim, estereótipo mesmo, né, que o geógrafo é alguém que viaja... Que viaja toda hora. Não, eu acho que isso... Vai levar pro paladar. Isso. Porque Eu jogo, vamos pensar assim, né, uma boa pergunta, viu, por sinal. O geógrafo acadêmico profissional, pesquisador, ele às vezes não viaja muito mesmo. Agora, tem o geógrafo, que é o geógrafo, assim, que você ela falou, o geógrafo amador, que é aquela pessoa que gosta de viajar mesmo, ela gosta de conhecer lugares, países, entendeu? E faz livros sobre as viagens dela, que é uma tipo de geografia também, a geografia dos viajantes. Eu acho muito bacana e que deve ser resgatado, viu? Porque se existe uma coisa que ajuda a diminuir o preconceito, diminuir a injustiça, é essa coisa cosmopolita, né? De você saber que o mundo, né, essa diversidade de línguas, de maneiras de ser, e que você traz essa maneira de ser para o seu lugar. Ó, existem outros lugares, outros comportamentos. Interessante, né? Falar sobre esse negócio. Ser geógrafo não é só viagem, meu. Geografia é muito mais. Geografia é muito mais que isso. Muito mais que Ah, isso. você tem um mundo na mão, E professor, então, meu amigo. Acho que essa conversa que tivemos aqui, a gente falou não só de lugares, de litoralidade, mas também de um todo. A gente falou de cultura, a gente falou de parte social. Você vê que a geografia, como está no nosso livro, a geografia está em todo lugar e realmente isso. A gente tem que concordar, a geografia ela está englobada em tudo. Tudo mesmo. Como o nosso Milton Santos fala, a geografia é totalidade. Totalidade. Agora, assim, eu queria saber uma dúvida que eu sempre tenho, que eu nunca pergunto. Como é que foi o seu ano para um professor de universidade? Como é que foi o seu primeiro ano como professor? Assim, tipo, eu me formei, fiz não sei como que foi a sua graduação, né? Assim, mestrado, doutorado. O primeiro ano como professor, primeira vez pisando na sala de aula, como é que foi esse ano, assim, dando aula? Primeira vez, assim. Primeira vez que eu fui dar aula foi numa escola particular, em Bauru, e eram aqueles alunos de cursinhos, curso preparatório para o vestibular. Providência, o senhor começou então aí da aula por aí? Nessa parte aí, Comecei, mas a experiência assim vivencial, vocês querem saber, né? A experiência assim aterrorizante. É isso mesmo. Eu não vou dizer aterrorizante, mas eu lembro que eu fiquei muito inseguro. E eu preparei a aula, eu decorei praticamente toda a aula. Decorei e eu fui lá. E era grande, muito grande a classe. Mas eu me senti inseguro, mas desenvolvi, gostei da coisa, né? Gostei. Mas foi assim um choque, porque eu, naquele tempo eu não cheguei a ter estágio. Vocês têm estágio, né? Vocês vão na escola antes. Eu não cheguei a fazer essa experiência inicial. Eu já fui eu estava no terceiro ano da faculdade, e aí eu já fui dar aula, sem ter feito estágio. Então foi uma experiência assim, que eu até, olha, e é muito viva na minha cabeça a sala de aula como era, a primeira vez que eu dei aula. Mas eu fiquei muito nervoso. Porque fiquei muito nervoso sim. Porque é natural, depois conforme você vai desenvolvendo aula, né, ganha experiência, você vai ficando menos nervoso, você também consegue lidar melhor, né, com os alunos, né, com aquela situação. Mas foi assim, foi um pouco, né? E eu também não tinha ideia de ser professor, porque a minha ideia era terminar a geografia. Aliás, o curso de geografia que eu fiz, que foi em Bauru, numa universidade particular, nem era a minha primeira opção. A primeira opção minha era ser sociólogo. Eu me interessei muito no ensino médio por literatura, caiu da minha mão na biblioteca com os livros, com os textos clássicos, né, Rousseau, o pessoal da ciência política, e eu me interessei muito, até que eu prestei vestibular para a USP, para a FUVEST, que é em São Paulo, a FUVEST, e a UNESP, e passei.
Mas no fim das contas, né, por várias situações ali que ocorreram naquele momento, eu trabalhava também. Aí eu fiz em Bauru mesmo, cidade que eu nasci, porque tinha um tipo de um crédito educativo, né, que auxiliava os alunos mais carentes, né, e eu tive essa bolsa, então eu acabei entrando em geografia. Mas quero voltar aqui lá, né, que a minha ideia nem era ser professor, a minha ideia era, eu estava aprendendo muito essa questão de geoprocessamento, então a minha ideia era montar uma empresa de consultoria ambiental. Interessante, é diferente. A minha ideia é essa, viu? Só que aí aconteceu, você dá aula hoje, aí você dá aula no outro dia. Aí você vai ver, você já está enraizado no aula, entendeu? Mas você já tá 30, na hora que você foi. Ué, eu não ia fazer. Já passou 30 anos já. Já foi já. Isso, exatamente. Porque vai tomando seu tempo mesmo. Ó, tem aula aqui, tem aula colar, tem aula aqui. Aí você vai, já emendou, quando você vai ver, já tá passando tempo e dando aula. E nesse tempo eu já tô 20 anos. 20 anos. 20 anos de ensino. Caramba. Duas décadas aí na sala de aula, cara, muito sério. Acho que até mais, eu comecei em 98, então já fica até, acho que mais até de 20 anos. Tem 24 anos. 24, 25 anos. Caramba, mano, é muito tempo. É muito tempo. É uma vida. É uma vida. É Ismael, cara. Doido. Então vamos aí pro nosso último tópico, né, pra gente concluir aí, que é a importância da geografia no futuro. A gente tá vendo aí o Elon Musk levando o pessoal para Marte aí, e querendo ou não é Elon levando a galerinha aí para Marte, e a gente vê os desafios da civilização que a gente vai encarar, e querendo ou não a geografia ele vai ter um papel importantíssimo ali na ida a Marte ali. Você não acha que o pessoal vai encontrar uns desafios ali geográficos com Marte ali? Por mais que já tenha todo um estudo já preparado ali, mas acho que vai ter um desafio grande ali, cara. Eu não falo o futuro que você está falando, o futuro assim já interplanetário. Interplanetário, a gente não está mais preso aqui na Terra, não. Essa geografia interplanetária, eu confesso que eu não tenho assim uma ideia de como vai ser. A geografia assim, a geografia acadêmica, né? Porque a geografia já existe. Na medida que você, quando mandaram aquela sonda para Marte, esqueci o nome dela, Pathfinder, outras sondas também em outros lugares, já é um processo geográfico. Não geográfico assim da Terra, né? Mas de você explorar o universo. E a geografia é interessante. A geografia ela nasce disso, explorando. Os gregos exploravam terras distantes de onde eles moravam. Esse sentido de exploração está dentro do DNA da geografia. Então, esse sentido de você tentar, se você pensar, já criar sonda, conhecer o relevo, conhecer a estrutura do planeta, já é geografia, já é uma exploração geográfica. Já é uma exploração geográfica. Então, acho que nesse sentido já acontece. Agora, uma ocupação, a gente implantar uma comunidade humana em Marte, nossa, uma coisa assim fantástica, né? Provavelmente, né? Pelo que as coisas estão caminhando, provavelmente vai acontecer isso no futuro aí. Não sei se eu vou estar presente para assistir isso, admirar. Né? Mas pode ocorrer. É um sentido natural. Olha, para dizer a verdade para vocês, é um sentido natural humano de explorar e ir ocupando os espaços. É interessante. Tem alguma coisa a dizer sobre um comentário? Muito chique, muito show, muito chique, muito construtivo esse papo aqui mesmo, sabe? Cara, isso aí, cara. Tá bom, mano, esse papo foi muito bom. Papo de jacaré, né? Papo de jacaré, né? Dizendo um cara papudo aí. Cara, agradeço a todo mundo que esteve aí com a gente até o final. Obrigado, Elvis, por estar aqui com a gente, tirar esse tempinho aí pra sua ilustre presença aí pra esse papo que achei muito produtivo, achei bem interessante, a gente se aprofundou, foi bem pontual. Vai ter cortes, fiquem ligados que vai ter cortes aí sobre alguns assuntos bem, ó, a produção já tá ali tudo, ó, animada. Então a gente agradece imensamente por aí estar no nosso primeiro episódio, cara, é fantástico. Acho que a gente vai vir, é muito show. Vamos agradecer também pela
que vocês fizeram, as perguntas que vocês fizeram, me senti muito bem, bacana mesmo, descontraído, né, fluido. Exatamente, Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para estudar algumas questões, tá bom? Variar alguns aspectos de geografia, tá bom? Muito bom, Legal. A gente tá agradecido aí. Também espero que muitas pessoas vejam esse papo aqui e possam usar nos seus TCC, nos seus artigos, no trabalho de faculdade. Vamos divulgar. divulgar. É isso mesmo. Pessoal, galerinha, divulguei o nosso podcast, tá? Como eu já disse, se inscreva, deixe o like, nos siga nas nossas redes sociais para acompanhar nossos próximos episódios, viu? Terão outros episódios ricos também. Ricos. Tivemos hoje com o nosso querido professor Elvis. Teremos outros e outros. Então, muito obrigado mesmo aí pela presença de vocês. Teremos mais convidados também. Nosso projetinho aí não vai parar, vamos manter uma cadência aí. Espero que todos vocês estejam também no próximo episódio. Galera, muito obrigado, valeu, rapaz. Até a próxima. Valeu. Aê! Obrigadão, Elvis. Vamos tirar uma fotinha, né? Pra gente colocar como é que fala? De thumbnail. Tá aqui já, nessa sala, tá? Eu mando lá. Eu mando por e-mail. Dá pra mandar anexar no Drive? É bom que não perde a verdade, se der. Ah, no Drive? Eu tenho no Drive. Não, tipo, Drive, Google Drive. Ah, tem. Vou encaminhar o link do Thiago pro senhor direto lá. Vou encaminhar porque Isso, eu o link é só o no meu cunhado. Isso, o link vai fica editar. tudo no link só. Vou dar tudo pra editar. Vamos tirar uma fotinha. Xinga ele. Vamos tirar uma fotinha aqui assim. É, vai lá, tira que eu tiro. O meu celular morreu, mas a câmera tá viva. Pode ficar no meu celular. Manda no celular, Thiago. Mas a câmera tirou cada mão. Você não vai já? Tá mostrando